Fala pessoal, professor Gabriel aqui na área. Hoje a gente vai resolver a questão 20 da prova da UBMAP de 2023. Uma questãozinha simples, não tão complexa, bem tranquila de se trabalhar. Agora sim, se você não perceber os detalhes que ela tem, meu amigo, a questão vai ficar extremamente difícil. Como ela trabalha com contagem, ou seja, a gente vai utilizar alguns princípios lá da combinatória, fica mais receoso se você não souber princípio fundamental da contagem, fazer alguns tipos de manobras, tipo contar antes, contar depois, colocar, tirar alguns números, tirar alguns elementos e assim vai. Então é necessário ter um certo cuidado por aqui. Bom, não vamos prolongar tanto, vamos resolver logo a questão. Sim, com toda certeza. Vamos pegar logo o objetivo, porque a gente só sabe como é que a gente faz se a gente souber para onde a gente vai, né? Então, bora lá. Aqui no início ela já está dizendo algo. É um torneio de tênis, certo? Mas lá no final que fica justamente o comando, o que é que ele quer saber, ó. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? Ele já deu uma informação aqui, ó. Ao todo, foram 50 jogos. Isso aqui a gente já vai guardar, 50 jogos. Beleza. Outra coisa que ele diz, que ele quer saber quantos jogadores, vou botar aqui, ó, JI, que é os jogadores do início. Quantos começaram? Se ele está perguntando quantos começaram, possa ser que tenha ocorrido algo no meio desses jogos, né? Então, é necessário a gente ler o restante para saber quais são essas informações ou se teve ou não algum desses problemas. Aí a questão vai, ó. Em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos outros jogadores uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram. Achamos aqui uma informação importante. Temos 3 desistentes. Então, vou botar aqui, ó, letrinha D de desistente, 3 jogadores. E diz assim, ó: sabemos que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Já temos uma outra informação. Vou botar aqui, ó. 2 partidas cada. Isso é extremamente importante. E agora a gente precisa calcular. Tá, vamos lá. Temos que foram 50 jogos, né? E era cada jogador contra o outro, só que somente uma única vez. Preste atenção, antes da gente partir para essas continhas. Se eu tenho 3 jogadores, o que acontece? O primeiro pode jogar com o segundo pode jogar com o terceiro. Pode acontecer assim, né? E ainda tem esse terceiro jogando com o primeiro. Deixa eu botar assim, ó. Primeiro, segundo e terceiro. E tá aí todas as jogadas. Por quê? Eu não posso repetir o segundo jogando pro primeiro, porque já aconteceu esse jogo. É só uma única vez. Então, pra gente saber quantos jogos foram ao todo, são 2 jogadores por partida. E aqui a gente coloca 3 jogadores, que são 3 possibilidades. E aqui 2 possibilidades, porque o primeiro jogador já foi escolhido nessa primeira etapa. Só que aí que tá. Pelo princípio fundamental da contagem, ou seja, eu tenho que multiplicar esses valores, que me entregaria 6. Mas a gente acabou de ver que só temos 1, 2, 3 partidas. E por que esses 6? Porque a gente está contando 2 vezes. Quando eu boto o primeiro jogador aqui contra o segundo, eu posso botar o segundo contra o primeiro. Isso daqui é contar a mesma partida. Daí eu preciso dividir esse valor total pela quantidade de vezes que eu consigo fazer essa permutação, né? Então, dividido por 2. Então, no caso, seriam 3 jogos. É exatamente o que eu contei lá no início. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Preste atenção. Isso daqui for a quantidade de jogos para 3 jogadores. Eu quero descobrir quantos jogadores tem. Então, eu vou precisar fazer alguma coisinha. Tenho que botar uma variável. Posso botar uma variável x e assim vai. Só que lembra, aconteceu de 3 desistirem. 3 desistiram. O que é que pode acontecer nesse momento? Vamos montar a nossa equação de um jeito diferente. Eu sei que ao todo foram 50 jogos.
certo? Mas sei também que teve aqueles jogadores que permaneceram, ou seja, eles não saíram. Vou botar P. Deixa eu separar aqui e botar P dos que permaneceram. Por que isso, professor? Porque preste atenção. Dos que permaneceram, eles jogaram todos contra eles mesmos. Então deu para fazer todas essas partidas. Como a gente viu aqui, ó, ficava o número de jogadores vezes ele menos 1, dividido por 2, que era quantas vezes a gente podia mudar a posição e era a mesma partida. Então aqui vai ficar P vezes P menos 1, dividido por 2. Agora lembrando, isso daqui são todas as partidas dos que permaneceram. Eu vou precisar somar com todas as outras partidas com os outros. Lembra que os desistentes jogaram 2 partidas cada um? Então, no máximo estourando, eu preciso somar isso daqui com 6. Ou seja, o primeiro teve 2 partidas, o segundo mais 2, o terceiro mais 2. 6 partidas. Só que aí tem um porém. Possa ser que aconteça o que a gente estava marcando aqui, ó. Um jogou contra o outro. Se isso aconteceu, nossa contagem aqui ela vai dar uma mexida. Daí o que é que a gente vai fazer? Eu vou botar menos. Vou botar uma variável aqui, sei lá, menos n. Esse n vai depender de quantas partidas aconteceu entre eles. Que eu sei que pode ter acontecido nenhuma, ou seja, 0. Pode ter acontecido uma única partida. Pode ter acontecido 2 partidas. Ou, no caso maior, 3 partidas. Certo? Que nem a gente fez aqui, ó. No máximo poderia acontecer 3 partidas entre eles. E cada um jogou 2 vezes, ó. Porque o primeiro tinha jogado com o terceiro e com o segundo. E assim vai. Então, eu tenho uma equação com 2 variáveis. Quando a gente só tem uma equação com 2 variáveis, existem inúmeras formas de responder. Isso a gente tem certeza. Entretanto, o n, ó, ele vai variar entre essas 4 possibilidades. Isso é bom. É muito bom. Porque fica mais fácil da gente resolver. Como é um número de jogadores, então é um número inteiro. Ou seja, não é um número quebrado, 32,5, uma coisa assim. Não, é um número inteiro. Então possa ser que algumas dessas opções apareçam números quebrados. Daí a gente descarta. É só a gente fazer literalmente um estudo de caso. Mas antes, bora desenvolver essa equação? Por exemplo, aqui eu tenho menos n, né? Vou pegar esse mais 6, passar para lá, menos 6, não é isso? Então eu vou ter aqui P vezes... Estou girando a equação, tá? P vezes P menos 1 vai ser igual a 50 menos 6. Esse mais 6 passa para lá, menos 6, tá? E aqui ainda tem mais n desse lado de cá, né? Menos n, na verdade. Menos n. Como é que isso vai ficar? Vamos desenvolver. Deixa eu só apagar essa parte de baixo para ficar melhor de se calcular. Então vamos lá. A gente tem P vezes P menos 1 menos n é igual a 50 menos 6. 50 menos 6, moleza? 44, né? Sim, não esqueçam que isso daqui está dividido por 2. Então, eu vou ter aqui. Então, eu vou ter P vezes P menos 1 menos N. Isso aqui que fica dividido por 2 é igual a 44. Se menos N a gente pode passar para lá mais N, né? Então, deixa eu só apagar ele daqui e já jogar para o outro lado. Então, aqui vai ficar mais N. Esse 2 que está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando também, né? Então, eu vou ter aqui P vezes P menos 1 é igual a 2 vezes 44 mais N vai ficar o quê? 88 mais 2N. Bom, desenvolvemos aqui. Eu não vou fazer esse produto P vezes P
depois vezes menos 1 para ficar π ao quadrado. E não vou fazer isso. Por quê? Vamos fazer um estudo aqui de equação, tá? Isso daqui eu vou jogar para cá. Ó, preste atenção. Lembra que P é um número inteiro. Eu estou dizendo que ele vezes ele menos 1. Ele menos 1 é o quê? O antecessor. Então, basicamente, aqui eu estou trabalhando um número vezes o seu antecessor, que tem que dar 88 mais 2 vezes n. Lembra que n está 0, 1, 2 ou 3? Então, pode ser um desses casos daqui. Ó. Pode ser, se n for 0, n igual a 0, a gente vai ter o quê? 2 vezes 0, 0. Então, vai ficar 88. Tem que existir dois números inteiros, onde ele vezes o seu antecessor tem que dar 88. Se n for igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, 2. Aí vai ficar 88 mais 2 dá 90. Se for n igual a 2, a gente vai ter o quê? 2 vezes 2, 4. Mais 88, 92. Ou então, a gente vai ter o 3, né? 3 vezes 2, 6. 88 vai ficar 94. Uma dessas 4 soluções aqui precisa obedecer àquela linha de que é um número vezes o seu antecessor. Se você pensar, tá. Pensa logo de cara aí, qual o maior número inteiro? Não. Algum número inteiro aí que você consegue enxergar. Eu sei que todo mundo aqui é par, então é divisível por 2. Mas tem algo interessante que chama a atenção aqui, ó. Se liga nesse 90. 90 é 10 vezes 9. Obedece na hora a nossa proporçãozinha que a gente quer, né? Um número vezes seu antecessor. 10 vezes 10 menos 1 dá 9. Obedece na hora. 88 seria 8 vezes alguma coisa? Não dá. 8 vezes 9, 72. Não vai. 9 vezes 10, 90. Passou. Então, 88 a gente não consegue pegar nenhum número que faça isso. Então, aqui a gente pode descartar. 92 também não vai. 92, ó. 10 vezes 9, 90, que é o que a gente tem. Mas se a gente pegar 8 vezes 9, 72. 11 vezes alguma coisa, já extrapolou a casa. Também não vai. Se 92 não tem, 94, será que teria? Ó, 10 vezes 11 não vai. 10 vezes 11 dá 110. Então, bateu fora. Só tem 90, 110 e assim vai. 94 também descartado. Então, a única possibilidade é 10 vezes 9, que é igual a 90. Professor, me tira uma dúvida. Como é que o senhor conseguiu pegar que seria 90, porque é 10 vezes 9? Veja, como a gente faz muitas contas quando a gente está ensinando, né? Tá dando aula lá nos meninos. De vez em quando a gente faz algumas contas. Fica mais fácil da gente observar essas, como é que eu posso dizer? Esses detalhes aritméticos. Então, se você conseguiu pegar logo de cara que 90 é 10 vezes 9, perfeito, você consegue prosseguir. Mas se você não consegue, o outro caminho que a gente teria era o quê? Pegando esses 4 valores e tentando resolver. Ou seja, você iria ter que fazer p vezes p ao quadrado, ou p vezes p menos 1. Ia ficar p ao quadrado menos p. P ao quadrado menos p, aí você ia jogar o 88 para o outro lado e teria que resolver aquela equação de segundo grau. Ou jogaria o 90 para lá e teria que resolver essa equação do segundo grau. Ou seja, ia ter que resolver as 4 equações de segundo grau até encontrar um valor inteiro. O interessante era que, se o discriminante, ou seja, quando você tentasse resolver lá a equação de segundo grau, deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem só um pouquinho, mas dá pra gente fazer um testezinho para você entender o que é que eu estou dizendo. Se você não conseguia pegar a ideia de que seria 10 vezes 9, tá? Se você pegou essa ideia, dá uma avançada aí e vê o restante da resolução. Se não, preste atenção. Olha, pegou 88 lá, ia ficar p ao quadrado, porque eu teria feito a multiplicação, né? Menos p aí. Como aqui ia ficar 88, joga para lá, menos 88. É igual a zero. Aí você teria que resolver isso daqui. O que ajuda é o quê? O discriminante, que é b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Aqui a gente ia ter o quê? B ao quadrado é menos 1, né? Ia ficar menos 1 ao quadrado. Ia ficar 1. Aqui, 4 vezes A vezes C. Aí ficava menos por menos dá mais, né? O menos do 4 vezes o menos do C. Vai ficar mais. Aí 4 vezes A, que é 1. Vai ficar 4. 4 vezes C, que é 88. Ia ficar 4 vezes 88. 4 vezes 88. Ih, dá um número grande, viu? Ia dar uma trabalheira. 4 vezes 8, 32. Bota 2, vai 3. 4 vezes 8, 32 de novo. Com 3, 35. Ia ficar 1 mais 352. Isso aqui vai ficar 353. Isso daqui tem raiz? Se não tiver raiz, que eu acredito que não tenha, 353 tem mais cara de primo. Não vou mentir. Tem uma cara de primo braba. Espero que não seja não, mas se for primo, Ave Maria. Mas aí você teria que tirar essa raiz e ver se encontraria algum valor para P. Horrível, tá vendo? Horrível. O melhor seria você fazer os testezinhos mesmo e pegar ali. Ou seja, os testes que eu digo é você montar, por exemplo, ó, 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 6, 42, que é justamente isso daqui. O P vezes o seu antecessor. Aí, 8 vezes 7, 56. 9 vezes 8, 72. 10 vezes 9, 90. 11 vezes 10, 110. Tá vendo? Ó? Nesses casos daqui, só o 90 se encaixa. Os outros, nenhum vai se encaixar. Certo? Tá, professor, beleza. E agora, o que é que a gente faz? A gente conseguiu determinar que P é 10. Lembra, P é quem? Se a gente for lá para cima, P são os que permaneceram. Quantos desistiram? 3. Então, a nossa quantidade de jogadores que iniciou é os que permaneceram mais os que desistiram. Logo, 10 mais 3. 10 mais 3, ai meu Deus do céu, conta difícil, né? 13. Então, é a nossa alternativa D. Bom, pessoal, no mais é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sei essa questão, por ela trabalhar algumas coisinhas de combinatória, possa ser que fique um pouco mais complexa, mas é assim mesmo. A análise combinatória não é tão simples mesmo, não. Se você perder algum detalhezinho, no caso, o detalhe desse número vezes o seu antecessor, que aconteceu aqui, você ia ter que calcular aquela raiz de 353. Horrível, horrível, horrível. Mas enfim, bons estudos e a gente se vê por aí. Até a próxima. Valeu!